a pouco vai começar o nosso encontro para celebrar o nosso Deus. E também pare tudo que você está fazendo, chame todo mundo para ouvir este culto. E se for pela televisão, desligue o seu celular. Se for pelo celular, tire os sons e as chamadas, para você prestar atenção e para você louvar a Deus. E ao mesmo tempo ser abençoado por Ele. Então, pare tudo que você está fazendo e chame todo mundo e vamos assistir o culto. Até lá! Boa noite! Convido você para mais um encontro para celebrar ainda em casa. Peço para que você pare tudo o que você está fazendo, reúna sua família e vamos juntos celebrar ao Senhor nosso Deus.
você para abrir a sua Bíblia em Mateus 5, verso de número 1 até o 9. O Sermão das Bem-aventuranças, conhecido como Sermão do Monte. Vamos lá? Mateus 5, verso 1 ao 9. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Amém? Convido você a uma oração nesse momento, em favor de todos aqueles que estão sofrendo por essa pandemia, em favor das nossas autoridades, dos nossos heróis da saúde e também, para que Deus venha nos abençoar. Amado Deus, querido Papai do Céu, Senhor, nesse momento nós oramos em favor de todos aqueles que têm sofrido, Senhor, nesse momento tão difícil de pandemia. Pedimos, Senhor, que o Senhor dê sabedoria às autoridades para lidarem, Senhor, da forma com que nós consigamos preservar vidas, Deus. Peço também a Ti, Senhor, que o Senhor fortaleça cada um daqueles que estão aí à frente nesse momento difícil, nossos profissionais da saúde, que o Senhor, no meio dessa tempestade que temos vivido, consiga
consolá-los, confortá-los, dar força para lidar com todos os problemas e adversidades desse momento, Senhor. Peço também, Deus, que o Senhor console o coração das inúmeras famílias brasileiras que têm perdido seus entes queridos. Que o Senhor possa, na sua infinita bondade e misericórdia, estar com eles nesse momento, confortando e consolando seus corações enlutados. E peço a Ti, Senhor, que o Senhor abençoe a cada um que está agora aqui nesse momento, onde nós estamos celebrando ao Senhor. Que o Senhor venha a falar no nosso coração, que o Senhor venha a alimentar a nossa alma e cuidar das nossas famílias, e que nós possamos aprender a cada dia mais, Senhor, como sermos parecidos com o Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amar, ceder e perdoar. Este é o tema da nossa reflexão. Mas antes eu gostaria de dizer que hoje, Neusane e eu estamos completando 40 anos de convivência e casamento. Nós só podemos comemorar aquilo que realmente vivenciamos e estamos muito felizes por ter coincidido, né? Justamente hoje, dia 11 de julho de 2021, estarmos aqui prestando esse culto a Deus e também refletir um pouco sobre a palavra de Deus. Estamos também vivenciando esse momento tão importante para a vida da Neusânia, para a minha vida e na vida da minha família, dos meus filhos e tantos mais. Sei que estou usando esse momento
de culto para falar algo particular, aproveitando o fato realmente da prerrogativa que eu tenho de estar aqui dirigindo e trazendo a reflexão. Mas na verdade, eu não vou falar do nosso relacionamento em si, mas quero usar este fato de hoje Neusânia e eu estarmos comemorando bodas de Esmeralda para refletirmos juntos como os casais devem serem parecidos com Deus. Como os nossos relacionamentos, qualquer que sejam eles, como por exemplo os relacionamentos com os nossos pais, filhos, irmãos em Cristo, parentes, amigos, como devem ser parecidos com Deus. Deus sempre será a nossa referência no qual devemos espelhar para nos relacionarmos, porque Ele nos fez pessoas humanas relacionais, para que Ele tivesse, Deus, uma relação íntima conosco. Ou seja, Deus só pode fazer parte do nosso casamento, dos nossos relacionamentos, quando nos moldamos a Ele e quando nos deixamos ser moldados por Ele. A palavra de Deus, principalmente o Novo Testamento, nos revela com muita clareza que Deus tem um propósito para cada um de nós, que é sermos conforme a sua imagem, a imagem do Senhor Jesus. Veja que diz a carta de Romanos, capítulo 8, verso 29. Romanos 8, 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O que me chama mais atenção nesse texto de Romanos é a palavra predestinou. Quando diz assim, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Não quero falar aqui da teologia da predestinação em relação à salvação, mas sim sobre aquilo que Deus que destinou de antemão, que todos devem ser conforme a imagem de Jesus Cristo. Essa é a vontade de Deus. É isso que nós encontramos nesse texto. Ele nos deu o próprio Jesus como padrão e a imagem da qual nós devemos nos tornar. Jesus é o nosso padrão, é a nossa referência dos nossos pensamentos, dos nossos desejos, das nossas decisões e ações para vivermos aqui nessa dimensão, neste mundo de Deus. O apóstolo João ainda completa em sua primeira carta, no capítulo 2, verso 6, diz assim, aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Mais um argumento de que nós devemos andar e sermos iguais a Jesus, conforme ele andou aqui, conforme ele viveu aqui. Devemos fazer as mesmas coisas. O outro apóstolo, Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 21, diz que devemos seguir, no caso aí, os seus passos. O que significa? Caminhar como ele andou, o seguindo. Veja o texto. Para isso, vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. A nossa transformação deve acontecer aqui nesse tempo que estamos vivendo, nesse mundo. A transformação que experimentamos na vida cristã, ela é progressiva. Até a Bíblia chama isso, muito interessante, de glória em glória. E tem um endereço certo. Sermos semelhantes a Jesus. Veja que diz a segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 18. E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Portanto, temos que imitá-lo. Na questão de sermos imitadores de Deus, Efésios 5:1 diz assim, sede, pois,
imitadores de Deus como filhos amados. As promessas de Deus ao seu povo no Antigo Testamento falava de um transplante de coração. Ezequiel 36, 26 fala sobre isso, né? O Senhor disse que trocaria o coração de pedra, que normalmente é duro, de natureza humana, decaída, pecaminosa, por um coração de carne, que é maleável, já com a natureza divina. É um transplante que Deus promete para cada um de nós. A nova natureza, ela deve afetar nosso casamento e os nossos relacionamentos. Se Deus passa a ser um modelo aos quais os cônjuges buscam se conformar, certamente se aproximarão um do outro e viverão muito melhor. Isso também vale para os outros relacionamentos. Isso vale para todos os tipos de relacionamentos que temos. Se Deus, na sua essência, ou mesmo em Jesus, que é a revelação humana divina, se torna a nossa referência de conduta, e aí sim poderá haver mudanças reais de convivência nos nossos relacionamentos, nos trazendo uma vida abundante. Imagine como seria um relacionamento entre os cônjuges cristãos, que houvesse a manifestação das nove características do fruto do Espírito Santo, que nós encontramos lá no capítulo 5 de Gálatas, 5, 22, 23. As nove características do fruto é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Acho que se cada personagem de um relacionamento tivesse as 9 características do fruto do Espírito, aqui seria o céu. A terra seria o céu. Quando deixamos que o Espírito de Deus nos molde e quando conseguimos manifestar esse fruto do Espírito, estaremos cumprindo com os propósitos de Deus, Criador, nos nossos relacionamentos. Você e eu fomos criados para sermos semelhantes a Deus e viver como Jesus andou neste mundo quando esteve entre nós. Alguém disse certa vez que quando duas coisas se parecem com uma terceira, forçosamente serão iguais entre si. No caso, num relacionamento entre duas pessoas, quando cada um vai se tornando parecidos com Deus, então eles ficam mais parecidos um com o outro. É interessante isso. Na minha questão aqui dos meus 40 anos, Neusane e eu estamos vivendo e buscando esse propósito de queremos ser parecidos cada vez mais um com o outro, porque queremos ser parecidos com Deus. Esse é o grande desafio que Neusânia e eu temos tido nesses anos todos. Sermos parecidos com Deus para sermos parecidos um com o outro. Alguém pode olhar até para nós e ver em nós esse exemplo. Nossa, quanto tempo, né, que estão juntos. Eles devem ser felizes, não tiveram problemas, não tiveram dificuldades. Mas eu gostaria que todas as pessoas olhassem para nós e tentassem identificar, sim, se nós estamos nos tornando semelhantes a Deus. Isso realmente é que tem valor. Isso significa que todos esses anos, Neusane e eu não fomos perfeitos. Querem saber disso, se realmente isso é verdade? Pergunte aos nossos filhos, às nossas noras e netos, pais, irmãos, parentes, até irmãos em Cristo, o quanto somos, o quanto não somos perfeitos.
Isto também significa o quanto ainda precisamos buscar esta semelhança em Deus, através da referência de Jesus e também do poder transformador do Espírito Santo que habita em nós. O que me une a Neusânia nesses 40 anos, e eu tenho certeza que ela a mim, é o fato que nós só podemos dizer que amamos um ao outro porque amamos a Deus, e que Deus nos amou primeiro e ainda promove em nós uma transformação individual para podermos ficar parecidos com Ele e assim sermos um canal de Deus para todos aqueles que estão ao nosso redor, ou até para aqueles que vamos encontrando pelo caminho de nossas vidas. Entre muitos valores que encontramos na pessoa do nosso Deus Trino e que deveríamos reproduzir em nossa vida de relacionamentos, eu queria nessa noite, rapidamente agora, citar pelo menos 3, que é justamente o tema que nós já anunciamos no início. Amar, ceder e perdoar. Eu tomo como base um livro de Luciano Subirá, que chama O Propósito da Família. Achei muito interessante. E eu quero só colocar aqui algumas ideias sobre essa questão de amar, ceder e perdoar. Primeiro, a importância de amar. Deus nos ama, pois conforme a primeira carta de João, capítulo 4, verso 8, diz que Deus é amor. Se Deus será parte do nosso casamento como modelo e referência, então temos que aprender a andar em amor e olhar que Deus é amor. A revelação bíblica de que Deus é amor não foi dada apenas para que saibamos quem Deus é, mas para que nos tornemos imitadores dele, conforme Efésios 5, 1, 2. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. É isso que Deus espera de nós. Como devo, nesse caso, manifestar esse amor a Deus e aos outros? 1 Coríntios 13, 4, 7 diz que o amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúme, não se afuna, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas alegra-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Este que é o amor que nós devemos ter para com Deus e para com as pessoas. Se imitarmos a Deus e manifestarmos esse tipo de amor, as coisas certamente serão bem diferentes em nossos relacionamentos. Também teremos que entender que só assim podemos conviver melhor com o nosso cônjuge e com as pessoas com quem nós nos relacionamos. O outro valor de Deus que deve refletir em nós e nos nossos relacionamentos é a importância de ceder. A grande maioria das brigas e discussões gira em torno de quem está certo, de quem tem razão. Muitas vezes não vale a pena ter a razão. Há momentos em que a melhor coisa é ceder, é ficar calado, é contar até 10. Mesmo que o outro perceba, pelo tempo de convivência, que você está segurando, até que ele venha até te provocar. Fale o que você está pensando, o que você está sentindo. Aguenta, pois eu sei que não é agradável, às vezes, ceder até esse nível.
Observe que Jesus Cristo nos ensinou a fazer em Mateus 5, 39 e 41. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede, e não volte as costas àqueles que deseja pedir-lhe algo emprestado. Se seguimos a Deus como nosso modelo e referencial e aos seus princípios, o casamento e os nossos relacionamentos têm tudo para funcionar bem. O maior desafio está em nós para mantermos os nossos relacionamentos, não o outro. Às vezes a gente fica criando expectativas que o outro mude, que o outro faça, que o outro deixa de fazer. Mas se nós tivermos consciência de quem somos nós, que realmente nós deixamos de fazer, o que deveríamos fazer, ou o que fazemos errado, entender bem o que é a nossa carnalidade, o nosso egoísmo, os nossos desejos, às vezes, que não tem humanidade. Eu tenho certeza que esse referencial que temos em Deus fará de nós pessoas diferentes e faremos com que os nossos casamentos e que os nossos relacionamentos sejam também diferentes. A dificuldade não está no cônjuge ou no outro, e sim na nossa inaptidão em ceder. Se amadurecermos nessa área, eu tenho certeza que a nossa vida conjugal definitivamente colherá os frutos e os outros relacionamentos serão harmoniosos também. Então, já vimos que Deus está agindo assim desde o princípio para cada um de nós. Ele nos ama e nos promove e promove em nós a transformação para que possamos ser iguais a Ele. Nós vimos também que Deus cede quando Ele usa as suas misericórdias a cada dia por nós. E as misericórdias, são as causas de não sermos consumidos diariamente. Pois o ceder ou ter misericórdia por nós, de Deus, se renovam a cada manhã. Eu estou aqui, na verdade, citando um verso da Bíblia que se encontra em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 21 e 22. O último valor que encontramos na pessoa do nosso Deus Trino, e que deveríamos reproduzir em nossas vidas de relacionamento, é a importância de perdoar. Chegamos no momento mais difícil, eu diria assim, dos valores que Deus tem em relação a nós e que nós deveríamos ter em relação às pessoas. Mas eu vou ser bem sucinto, não vou falar muito, porque eu acho que todos nós já temos entendimento disso. Se imitarmos o nosso modelo e referencial que é Deus, e perdoarmos como Ele perdoa, como um ato de misericórdia, não porque a pessoa merece, ou seja, perdoar de forma incondicional, sem condições, e de uma forma sacrificial, eu tenho certeza que levaremos os nossos relacionamentos a um profundo nível de cura, de restauração, de intervenção divina em nós e nos nossos relacionamentos. A instrução bíblica é muito clara em relação a isto, e eu poderia citar vários versos, mas eu vou me deter em Efésios capítulo 4, verso 32, que diz assim: antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Mais uma vez, a importância de perdoar é essencial a um casamento, bem como a qualquer outro relacionamento. Eu queria concluir hoje nossa reflexão dizendo que nesses tempos de pandemia, onde estamos sendo
testados, provados o tempo todo, porque estamos tendo confrontos com os nossos cônjuges, estamos tendo confronto com os nossos relacionamentos, quaisquer que sejam eles, porque nós estamos tendo um convívio muito maior. Além do que a própria pandemia causa em nós, insegurança, ansiedade, questão da falta de emprego, falta de dinheiro, com as dívidas, com as impossibilidades, com a própria possibilidade de ficar doente, de vermos pessoas queridas, parentes, amigos morrendo. Tudo isso causa em nós essa dificuldade de nos relacionarmos da melhor forma possível. É um teste que estamos passando, é uma prova. Lembre-se que sem Deus presente, intervindo e como nosso referencial, dificilmente conseguirá ter uma vida abundante. Dificilmente conseguiremos passar por essas provações que estamos passando hoje. No meu caso, eu não chegaria até aqui comemorando as bodas de Esmeralda se não fosse assim, com Deus presente, intervindo, Ele sendo um referencial. Muitas vezes eu perdi Ele de vista nas minhas ações, mas sempre quando o achei, quando eu busquei, Ele me atendeu, Ele me perdoou, Ele foi misericordioso para comigo, Ele foi gracioso para comigo, e assim eu passei a ser, e procurei ser também com a minha esposa, com a Neusane, com meus filhos. Eu sei que ainda erro muito, mas esse é meu alvo, esse é meu objetivo. Nós temos que tentar entender que temos um desafio de sempre buscar viver a plenitude do propósito divino que Deus tem em nós. Ele espera e tem o seu propósito para que tenhamos relacionamentos harmoniosos, relacionamentos que haja espaço para errar e acertar, espaço para amar e ceder, espaço para perdoar. Por melhor que pareça sua relação aos olhos humanos, ainda estará distante de que poderia e deveria viver. Por isso, busque ser semelhante à imagem de Deus. Dar a importância em amar, em ceder e perdoar. E assim ficarmos cada vez mais parecidos com o outro e ter uma vida plena e abundante. Como exemplo de Deus, que renova as suas misericórdias a cada manhã para não sermos consumidos, misericórdias estas que representam justamente o amar dele para conosco, o ceder dele para conosco e o perdoar dele para conosco. Eu também renovo o meu compromisso com você, Neusane. Hoje, dia 11 de julho de 2021, tendo o meu amar, o meu ceder e o meu perdoar com valores de Deus na minha vida para a manutenção do nosso relacionamento, manutenção do nosso casamento, até que a morte nos separe. Essa é a minha renovação de votos para com você, Neusane. E você, meu amigo, que está me ouvindo, considere a importância de amar, a importância de ceder, a importância de perdoar as pessoas com quem você convive, pois este é o propósito de Deus para a sua vida e que te levará a viver abundantemente. Que Deus nos capacite, nos ajude e que nós possamos promover em nós esse desejo de buscar a Deus e buscar que Ele nos ame, que Ele nos perdoe e que nos ajude. E assim possamos também criar um ambiente favorável para os nossos relacionamentos,
para que as pessoas possam errar, mas que as pessoas possam ser perdoadas, que as pessoas possam ser amadas, para que nós possamos ceder, para que possamos continuar vivendo e nos relacionando. Até um dia quando estaremos juntos de Deus. Deus nos abençoe. Mais um encontro para celebrar ainda em casa. Espero que Deus tenha falado fortemente ao seu coração, que você tenha uma semana abençoada e convido você no dia de quarta-feira a entrar no Facebook às 7h30 no nosso encontro para orar. Traga os seus pedidos de oração, da sua família, dos seus amigos, para que juntos estejamos orando e pedindo a Deus. Também reforço nesse momento que você se cuide dos seus, sigam as medidas sanitárias. É tempo de nós sermos prudentes e cuidarmos uns dos outros. Estamos encerrando esse momento e espero você no próximo domingo em mais um encontro para celebrar. Deus abençoe sua semana. Amém.